Paz e bem. Continuando as nossas reflexões, eu gostaria de tocar hoje em um ponto que é fundamental, que corresponde mais ou menos àquilo que hoje nós chamamos de depressão. Quem busca Deus com seriedade sente muitas vezes o desânimo, porque começa a se ver de forma mais clara e perceber os próprios limites. Afinal, somos seres humanos, sem dúvida criaturas de Deus, mas limitadas. Então ninguém deve se assustar com isso. Muito pelo contrário. Deus está presente mais do que nunca em nossas fraquezas. Um jovem chega até seu mestre, chamado Poimen, e diz assim: estou sentindo uma grande tristeza. O mestre responde: nunca despreze ninguém, nunca condene ninguém, nunca fale mal de ninguém. Assim o Senhor lhe concederá a paz. Os gregos tinham uma palavra própria para isso, chamavam exequia. Nós talvez hoje poderíamos usar a palavra mansidão. Quando alguém chega assim àquele estado de experiência tão grande que não se assusta mais, porque ele percebe que Deus age nele. Para essa tristeza, para esse desânimo, eles utilizavam uma palavra que hoje está sendo novamente estudada, sobre a qual tem saído vários artigos nas revistas, até mesmo nos jornais, que é a palavra assídia. Assídia era o que prejudicava, entre aspas, os monges, principalmente aqueles que se dedicavam à meditação intensa, porque significava o período entre as 10 horas da manhã e 2 ou 3 da tarde. Ou seja, os monges se alimentavam uma única vez por dia. Levantavam cedo, faziam suas orações, depois, algumas vezes, 1, 2, 3 horas de leitura, cantavam salmos, e aí começava o trabalho manual, que era o trabalho necessário para poder se vender o resultado e se ter a alimentação necessária. E quando chegava nesse período, entre 10 e 2 da tarde, vamos dizer, era o período mais quente. Imagine isso no deserto. Provocava, assim, um sufoco no indivíduo que estava meditando ou trabalhando. Além disso, o estômago começava a reclamar, porque estava com fome. E ele, de certa forma, sentia-se então esse desânimo. Isso eles chamavam de assídia, que é o que está sendo hoje bastante estudado. Essa assídia significa também, numa outra palavra, uma experiência de presença da tentação. Portanto, chamava o demônio do meio-dia, significando esse período de 4, 5 horas em que o indivíduo com fome, cansado, ele tinha que enfrentar o calor. Mas eles não desistiam e pediam muitas vezes ajuda, como é o caso desse jovem, que dizia: eu estou muito triste. Ou seja, está com fome, com sede, tendo que trabalhar a si mesmo, tendo que ganhar a vida, o que não é nada fácil. Por outro lado, nós temos que ver que Deus age nesses momentos de forma muito clara. O que nós vamos fazer? Acender em nós esse fogo divino, mesmo que seja com trabalho e lágrimas. Ou seja, Deus, ele pode se manifestar. As pessoas mais antigas se lembram, né? Quando se tinha que acender o fogo de manhã,
Você deixava aquele tição lá durante a noite, aquela madeira um pouco mais grossa, pedaço de árvore velha, quem sabe. Mas na hora de acender sentiam a presença das cinzas ou da fumaça nos olhos. Os antigos diziam, isso é muito bom, ou seja, o dom das lágrimas significa que Deus está mais perto. À medida que a gente chora nessa busca, a gente se purifica. Paz e bem.